O bloco formado pelos países do BRICS provocou uma reação significativa ao pressionar por uma renovação substancial da ONU durante a recente cúpula em Kazan. Sob a liderança da Rússia, a coalizão apresentou uma demanda que ecoou em todo o cenário diplomático global, ressaltando a urgência de reformar a estrutura atual da ONU. Para os líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a organização, em sua forma atual, falha em representar de maneira justa a maioria da população mundial. O Conselho de Segurança, que ainda é dominado por potências do Ocidente, tem sido alvo de críticas constantes por décadas, mas agora enfrenta um apelo coletivo por mudanças profundas. O argumento central é que as decisões globais não podem continuar nas mãos de um seleto grupo de nações, enquanto países em crescimento e economias em desenvolvimento permanecem subrepresentados. O posicionamento de Nova York diante dessa nova pressão ainda não está claro, mas a expectativa é alta. Durante a cúpula, Vladimir Putin fez um discurso marcante, solicitando uma reestruturação abrangente da ONU, afirmando que a organização, concebida em outra era, já não reflete as dinâmicas do mundo atual. Segundo ele, é o momento certo para repensar os alicerces dessa instituição global. Embora esse apelo não seja novo, agora ganha força com o apoio consolidado dos parceiros do BRICS. O documento final da cúpula, extenso e detalhado, expôs claramente as aspirações desses países em direção a uma ordem global mais justa, onde o papel das nações emergentes seja devidamente reconhecido e valorizado. O discurso de Putin foi além de um simples pedido, foi um alerta à comunidade internacional. A atual estrutura, que data de meados do século passado, já não representa a diversidade e as necessidades do mundo moderno. A ONU, projetada em 1945, tinha o objetivo de promover a paz e a cooperação, mas sua eficácia tem sido frequentemente questionada devido a uma estrutura vista como desigual. A presença de 5 membros permanentes no Conselho de Segurança, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e a própria Rússia, reflete um mundo que já não existe. Mesmo China e Rússia, que fazem parte desse grupo, reconhecem a necessidade de reformulação. Putin destacou que manter um modelo de governança global que foi concebido em uma era passada é algo insustentável e inaceitável nos dias de hoje. Com o apoio dos outros membros do BRICS, ele deixou claro que o grupo não aceitará por muito mais tempo um sistema que prioriza os interesses das potências ocidentais, em detrimento de uma representação mais equitativa de outras nações. Essa mensagem ganha peso em um momento em que o cenário internacional está marcado por conflitos de interesses e uma crescente polarização política. Os líderes do BRICS, em sua declaração conjunta, sublinharam a necessidade de uma transformação na ONU que a torne mais democrática, acessível e capaz de representar efetivamente a diversidade de vozes globais. Uma ONU reformada não seria apenas mais inclusiva, mas também mais eficiente em sua missão de lidar com crises globais de forma justa e equilibrada. O apelo por mudança não ocorre em um vácuo. Ele vem em meio a um contexto de tensões geopolíticas crescentes, em que sanções unilaterais têm imposto desafios significativos às economias de países em desenvolvimento. Tais medidas punitivas, frequentemente implementadas por grandes potências, acabam exacerbando as dificuldades econômicas e minando a estabilidade política em várias regiões do mundo. Essa postura dos BRICS busca também equilibrar a balança de poder, propondo alternativas que diminuam a dependência de instituições tradicionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que, de acordo com os líderes do bloco, são controladas por interesses predominantemente ocidentais e não refletem as necessidades de economias emergentes. O BRICS, que em conjunto abrange mais de 40% da população mundial e uma expressiva fatia do PIB global, destaca que possui legitimidade para liderar a exigência por mudanças. Esse bloco acredita que o futuro do mundo não pode ser determinado por uma elite de países, enquanto a maioria permanece sem voz em decisões que afetam diretamente suas realidades econômicas e sociais.
A criação de novas estruturas, como o novo Banco de Desenvolvimento, é um passo que reflete a determinação do grupo em pavimentar um caminho alternativo, promovendo uma nova era de cooperação multilateral. A proposta de reforma da ONU vai além da simples inclusão de mais membros no Conselho de Segurança. Trata-se de redesenhar as regras do jogo, garantindo que as decisões internacionais sejam mais transparentes e representem de fato os interesses da maioria das nações. Ao defenderem essa visão, os BRICS deixam claro que a reforma não é apenas um desejo, mas uma necessidade premente para um sistema internacional mais justo. O bloco também sugere que, se não houver mudanças, novas coalizões e estruturas podem surgir para suprir a lacuna deixada por um organismo que falha em se adaptar às realidades do século XXI. Se as demandas apresentadas pelos BRICS forem realmente consideradas, as consequências para a dinâmica internacional podem ser substanciais e transformadoras. Reformar a ONU e outras instituições de alcance global não é uma tarefa simples, pois enfrenta a forte oposição das potências que se beneficiam do atual equilíbrio de poder. Essas nações, muitas vezes céticas em relação a mudanças que possam diluir seu domínio, tendem a resistir a qualquer alteração que ameace seus interesses consolidados. Entretanto, com o crescente apoio de potências emergentes como China e Índia, a proposta de reforma ganha força e começa a delinear uma nova era de diálogo multilateral. O contexto atual aponta para um cenário em que a pressão por renovação se torna cada vez mais inevitável. A cúpula dos BRICS enviou uma mensagem clara ao mundo. A era das decisões unilaterais e de um sistema dominado por poucos está chegando ao fim. As mudanças em instituições tão estabelecidas como a ONU, se concretizadas, poderiam redefinir não apenas a forma como decisões globais são tomadas, mas também quem participa dessas decisões e em que grau suas vozes são ouvidas. O processo de reforma, no entanto, vai além da simples ampliação de assentos no Conselho de Segurança. Implicaria em uma reestruturação profunda de suas práticas e objetivos, tornando a ONU mais responsiva para os desafios contemporâneos, como crises ambientais, econômicas e humanitárias. Isso pode significar uma mudança no foco de atuação, incluindo mecanismos que proporcionem uma maior participação dos países em desenvolvimento nas discussões e nas decisões estratégicas. A resistência, principalmente das potências ocidentais, pode ser intensa, mas o crescente clamor por equidade e justiça internacional reforça a importância dessa discussão. A cúpula dos BRICS destacou que, em um mundo em constante transformação, aqueles que não se adaptarem às novas realidades correm o sério risco de se tornarem irrelevantes. Essa mensagem não se restringe apenas às instituições, mas também às nações que insistem em manter estruturas arcaicas de poder. A visão de um sistema internacional mais inclusivo proposto pelos BRICS não é apenas uma reivindicação de poder, mas uma busca por um novo equilíbrio que represente melhor a diversidade de interesses e realidades presentes no mundo moderno. Em um cenário onde questões como a mudança climática, a instabilidade financeira global e a crescente desigualdade social ganham destaque, uma ONU reformada poderia ser mais eficaz em atender às expectativas de uma comunidade internacional mais ampla. O papel das nações emergentes, com suas diferentes perspectivas e desafios, seria fundamental para moldar soluções que refletem uma visão mais plural. Essa inclusão poderia catalisar colaborações mais amplas e inovadoras, promovendo um desenvolvimento sustentável e uma maior coesão entre os países. Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro das nossas atualizações e receber notificações de novos conteúdos.